dia para quem está assistindo essa aula de manhã. Boa tarde para quem estiver assistindo a aula à tarde. Boa noite para quem estiver assistindo a aula à noite. Olá, minhas queridas crianças, meus alunos amados da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Estamos iniciando as atividades nesse ano letivo e nossa primeira aula é uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre palavras que possuem sílabas complexas e que têm as consoantes R ou dois R's. Para iniciar a nossa aula, eu convido vocês a dar uma olhada, que já está projetada ali para vocês, a nossa poesia. Vamos ler juntos? O Gigante. Poesia de Ângelo Mundi. Era uma vez um gigante que gostava de caminhar, mas sua passada era tão grande que um passo e meio era um passeio ao topo do Pico dos Andes. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, que era enorme também no nome, Teutônio, Parrudo, Garrido, Golias, Galante, Lacerda, Pedroso, Peixoto, Cardoso, Carvalho, Cabral, Cavalcante. Era uma vez o gigante do Passo Grande, do nome enorme, que tinha barriga de um elefante. Seu prato daria para 20 homens, devorava o almoço, engolia até o osso e ainda ficava com fome. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, da barriga de elefante, que quando dormia roncava um monte, tão alto que até parecia ligado em um alto-falante, tremia o chão, tremor de trovão, um ronco nem um pouco elegante. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, da barriga de elefante, do ronco de alto-falante, que tinha um nariz assim imenso, lá dentro melecas que nem cabiam um dedo. O seu espirro era como um tiro, os lencinhos morriam de medo. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, da barriga de elefante, do ronco de alto-falante, do espirro que dava medo. Poesia de Ângelo Mundi. O que vocês conseguiram observar nessa poesia, crianças? Como vocês sabem, né, todas as poesias possuem versos, estrofes e rimas, correto? Até aí tudo bem, né? Vamos continuar nossa aula por aí, né? O que são versos? Vamos relembrar o que são versos. Toda linha do poema é um verso, tá bom? Toda linha do poema é um verso. Então, de posse dessa informação, é só vocês contarem quantas linhas que possui a poesia, a música poema O Gigante, para vocês saberem a quantidade de versos que possui a poesia O Gigante. Estrofes. Estrofes é o conjunto de versos, né? Então vocês veem que cada conjunto de versos é separado por um espaço grande, né? Que tem de um conjunto para outro conjunto. Então cada conjunto de versos desse daí, separado por esses espaços, são as estrofes dessa poesia, tá joia? E as rimas? As rimas geralmente vêm no final de cada verso. E o que são rimas, então? São palavras que possuem a terminação igual uma à outra. O som final da palavra é igual uma à outra. Observe, por exemplo, ó, gigante rima com grande, que rima com ande. Meio rima com passeio. Entenderam? Gigante rimando com grande, rimando com galante, rimando com... Eu quero que copiem, por quê? Porque no exercício da cópia vocês estão treinando a ortografia e estarão treinando também o vocabulário. Vocês vão estar lendo também, exercitando a leitura. E lembrando que para poder fazer qualquer cópia, existe essa linha que vocês veem no caderno de vocês, na lateral do caderno de vocês, né? Que é o que a gente chama de quê? De margem do caderno, né?
A contar da margem do caderno, o título de qualquer texto ou poesia tem que ficar centralizado na linha, tá bom? Qualquer texto ou poesia tem que ficar centralizado na linha. E ao contar da margem, sempre da esquerda para a direita, eu faço 2 dedinhos, que é para poder fazer o parágrafo e dar o espaço para copiar o texto, para fazer o parágrafo ou para copiar a poesia, sendo um verso debaixo do outro. Quando é o parágrafo de um texto em prosa, eu copio até o final da linha. Quando não der para terminar lá na linha, né, eu separo a palavra em sílabas se eu não tiver conseguido terminar a palavra. Ou eu continuo aqui perto da margem na linha de baixo, em texto em prosa, tá bom? Agora nós vamos falar de R normal e R brando, né? O que o caro tem a ver com carro? Olha a diferença da sonoridade. Quando eu pronuncio carro, que é o carro que eu dirijo, né? O carro do papai, o carro do titio, o carro do meu padrinho, esses 2 R's aparecem, né, entre uma vogal e outra vogal. Meu pai tem um carro caro. Observem a diferença da palavra caro para a palavra carro. No primeiro caso, que é o da palavra carro, a gente pronuncia com esses 2 R's porque está entre uma vogal e outra, tá? E é um significado completamente diferente da palavra caro, que é o que é o mesmo caso de morro e moro. Vejam bem, morro pode ser do verbo morrer, né? No significado de eu morri. Morro de medo. Ou então eu subi um morro, né? E no caso, deixo de escrever com os 2 R's, a palavra fica com R brando e passa a ser pronunciada moro. Eu moro no centro, certinho? Até aí tá tudo bem, crianças? Então prestem atenção, tá? Que eu vou dar outros exemplos agora. A palavra era com a palavra erra. Perceberam a diferença? Era uma vez. Vê se você não erra da próxima vez. Perceberam a diferença? E cora e corra. Cora é uma menina bonita. Então, Cora pode ser o nome de uma pessoa do sexo feminino, uma menina. Corra, corra, que a mamãe vem aí. Perceberam que quando eu coloco os 2 R's, né, apesar da palavra ter quase a mesma escrita, o significado é completamente diferente e a pronúncia também é diferente? Outros exemplos do R brando, tá? Agora vamos falar de R brando. Grato, grito, brinco, trator, prato e por aí vai. E como é que eu separo essas palavras em sílabas? Bom, quando a palavra possui 2 R's, como é o caso de socorro, por exemplo, socorro. Eu vou pronunciar como? Dividindo. Vamos contar as sílabas, ó. Socorro. São 3 sílabas. É uma palavra trissílaba, certo? E na hora de dividi-la em sílabas, eu vou sempre colocar um R numa sílaba e o R na outra sílaba. Então vai ficar S-O-C-O-R-R-O. Socorro. Outro exemplo, corrida. Lembra? Um R fica numa sílaba e o outro R vai para outra sílaba. Corrida. Corrida.
Não tem segredo. Carregar. Carregar. Olha o R ficando aqui com essa sílaba, ó. Regar. Sempre vai ser assim. Agora, quando a palavra é escrita com R só, a divisão é normal. O caso de careta. Careta. Entenderam? Essa é a diferença. Façam os exercícios propostos com atenção. Se tiver alguma dúvida, podem me chamar no privado. Lembrando que tem alguns exercícios aí para poder fazer. Vou projetar os exercícios aqui no quadro agora dessa unidade e vou explicar como que vocês vão desenvolver cada exercício, tá bom? A atividade de número 1 está dizendo assim, ó, com base na letra da música, responda. Se puderem copiar também as atividades e resolver as atividades, eu agradeço, tá? Como eu já disse, a cópia é importante, que é um exercício a mais que vocês estão fazendo, de leitura, de escrita, de aquisição de vocabulário e de ortografia, tá bom? Então, com base na letra da música, responda quantas estrofes tem essa canção. Vocês lembram que eu falei que estrofes é o conjunto de versos? Então, é só contar quantos conjuntos de versos que aparecem nessa canção, que também é uma poesia. Letra B. Em cada estrofe existem palavras que rimam entre si, como as palavras gigante e elefante. Colora em cada estrofe as palavras que rimam entre si com a cor amarela. Essa atividade vocês vão fazer lendo a poesia e observando as terminações das palavras no final de cada verso, tá? Tá rimando? Colore só a palavra, lembrando que as rimas vão aparecer sempre no final do verso, tá bom? Atividade número 2. Retire do texto todas as palavras escritas com R e RR e faça o que se pede. Organize as palavras em duas colunas conforme o modelo. Palavras com R só, grande. Aí vocês vão procurar aí outras palavras que possuem um R só. Pode ser o R inicial, pode ser o R brando, mas deixe que seja um R só, tá? E não dois R's. Já na segunda coluna da tabela, são as palavras com dois R's, tá bom? Então façam aí, ó. Você já tem a palavra barriga, então copiem todas as palavras que vocês acharem, tá bom? Com dois R's. Letra B. Separe as sílabas de todas as palavras que foram listadas no exercício A. Vocês vão olhar no exercício A, né? Quais foram as palavras que vocês colocaram com R só, separar em sílabas na coluna certa. E na letra B, separar em sílabas na coluna certa, tá bom? Atividade de número 3. Leia o quadro a seguir e estude-o. A classificação das palavras quanto ao número de sílabas é o nome que a palavra recebe por causa da quantidade de sílabas que ela possui. As palavras podem ser monossílabas. São palavras que apresentam somente uma sílaba. Exemplos: meu, chá, oi, já. Dissílabas. São palavras que apresentam duas sílabas. Exemplo: casa, café. Trissílabas. São palavras que apresentam três sílabas. Exemplo: vergonha, jacaré. Polissílabas são palavras que apresentam quatro ou mais sílabas. Exemplos: anônimo, apartamento. Separe as palavras, separe as sílabas. Separe as palavras em sílabas do quadro e classifique quanto ao número de sílabas conforme o exemplo a seguir. Gigante, gigante, trissílabas.
Aí vocês têm aí o quadro com as palavras que vocês vão separar, tá bom? Separar e classificar. Estude as palavras do quadro acima para um ditado que será realizado na próxima terça-feira, dia 9/2. Então, na letra C, vocês vão estudar as palavras que vocês separaram em sílabas e classificaram, tá bom? Lembrando que amanhã nós continuamos com as atividades dessa sessão. Façam todos os exercícios com muita atenção. Relembrem o que é verso, que é cada linha do poema é um verso, cada linha da poesia. Estrofe é o conjunto de versos e rima são as palavras que terminam no verso com som igual, tá? Isso daí são as rimas. O som igual, a assonância igual. Isso daí é a rima, tá bom? Lembrando que a gente tem que sempre escrever da minha esquerda para a direita no caderno, contando a partir da margem. Eu tenho que ir até o final da linha, quando é texto em prosa e quando é poesia, colocar um verso debaixo do outro, tá bom? Parágrafo, eu faço 2 dedinhos a partir da margem. Separação de sílabas de 2 R's. Um R fica numa sílaba e o outro R vai para outra sílaba. São coisas que vocês não podem esquecer. Espero que vocês tenham entendido. Se ainda houver alguma dúvida, podem me chamar aqui no privado que eu responderei com carinho a cada um de vocês. Façam os exercícios com muita atenção. Lembrando que quanto mais vocês estudarem, mais craque vocês vão ficar. Um beijo.